Com a palavra para uma comunicação inadiável, senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente, senador Moca, senhores senadores, companheiras e companheiros. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna no dia de hoje para cumprimentar o ministro Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, pela medida cautelar divulgada na semana passada, na terça-feira, dia 30, que considero uma demonstração, e mais uma demonstração muito clara, a respeito da opinião contrária, da condenação por parte do Supremo Tribunal Federal à guerra fiscal instalada no país já há algum tempo. O ministro o Celso de Mello, apresentou parecer favorável à ação de inconstitucionalidade, à ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, número 4.635, proposta pelo governo do Estado do Amazonas, assinada pelo governador do meu estado, governador Omar Aziz, contra o Estado de São Paulo. E essa DIN transcorreu devido à concessão de incentivos fiscais sobre ICMS, que é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, para a produção de tablets naquele estado. Ora, senhor senador, senhor presidente Moca, senhores senadores, todos aqui devem lembrar que no dia 1º do mês de junho do ano passado, 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente de uma única vez 14 ações diretas de inconstitucionalidade que contestavam concessões de benefícios fiscais, decretando a ilegalidade, a inconstitucionalidade das leis de diversas unidades da Federação. Entre elas, aqui eu cito o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o próprio Distrito Federal, entre outros. Aquela decisão do Supremo, senhor presidente, foi amplamente divulgado pela imprensa e muitos veículos de comunicação estamparam como manchete, abre aspas, Supremo condena guerra fiscal entre os estados, fecha aspas. Mas recordando ainda, senhor presidente, cerca de um mês depois do dia 1º de junho do ano de 2011, o Estado de São Paulo, ignorando completamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, promoveu mudanças na sua legislação infraconstitucional para ampliar benefícios fiscais concedidos principalmente à produção de tablets. E isso em decorrência da aprovação de uma medida provisória pelo Congresso Nacional, que nada mais fez do que incluir os tablets na lei de informática, ou seja, reconhecer o tablet como um bem de informática. O Estado de São Paulo, sabedor que aquela medida provisória transformada em lei, porque aprovada pelo Congresso Nacional, não era suficiente para manter a supremacia da produção dos tablets naquele estado que é o mais rico, que é o que mais produz no Brasil, o governador não apenas, mais uma vez, desrespeitou a legislação brasileira, o Conselho Fazendário, mas também uma decisão recente adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi contra exatamente essa atitude do governo de São Paulo que tão acertadamente o governador do Amazonas reagiu e protocolou no dia 28 de julho de 2011 a ação de inconstitucionalidade no Supremo, julgada agora procedente. Essa é uma vitória, senhor presidente, senhores senadores, não só para o Estado do Amazonas, para o Polo Industrial de Manaus, mas para todas as unidades da Federação que são vítimas dessa insana guerra fiscal. O governo do Amazonas muito bem argumentou que os benefícios fiscais concedidos em São Paulo impactam negativamente nos demais estados. A atitude do governo paulista permitia que os tablets produzidos naquele estado tivessem alíquotas de ICMS reduzida a 0, enquanto que os mesmos produtos, senador Davim, fabricados no Polo Industrial de Manaus, eles eram
sobretaxados por uma alíquota de 12% quando internados no estado de São Paulo. A decisão do ministro Celso de Mello, ela segue o parecer do Ministério Público Federal divulgado no mês de fevereiro deste ano, considerando também a lei inconstitucional por não ter passado pelo crivo do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. No seu parecer, o ministro Celso de Mello lembra que, embora o ICMS seja um tributo de competência estadual e distrital, ele recebe conformação nacional da Lei Complementar 24 de 1975, que estabelece a prévia celebração de convênios entre os estados como condição para a concessão de qualquer benefício fiscal. Ainda, o ministro Celso de Mello lembra que a liberação entre os estados e o Distrito Federal para a concessão desses incentivos é uma exigência decorrente do próprio texto constitucional, senador Moca. A lei apenas disciplinou a forma segundo a qual o acordo entre as unidades da federação deva ser celebrado. O ministro também lembra que a Zona Franca de Manaus é submetida a regime diferenciado. Aliás, senhor presidente, é o Estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, a única exceção no sistema tributário brasileiro. E, portanto, eu quero concluir meu pronunciamento, que o meu tempo se vai, pedindo que Vossa Excelência entenda como todo ele lido, assim o entenda, mas concluir dizendo que amanhã o ministro Mantega convocou todos os governadores de todos os estados brasileiros e mais o Distrito Federal para retomar o debate sobre a reforma tributária no país. E eu quero aqui reafirmar, senhor presidente, considero essa reforma tributária necessária e importante. Entretanto, reafirmo a minha preocupação de que no bojo dessa reforma tributária, senador Moca, o Amazonas tenha o tratamento de exceção que hoje já recebe da Constituição Federal brasileira. E me preocupa muito quando o governo federal fala em fundo de 10 bilhões, em fundo de 14 bilhões, porque todos nós sabemos, muito obrigada, Vossa Excelência, que esses fundos não funcionam como deveriam funcionar. Então, me preocupa sobremaneira o futuro do Estado do Amazonas, que, repito, é o único Estado brasileiro que tem o seu modelo de desenvolvimento econômico, de produção industrial baseado em benefícios fiscais. E, por fim, dizer o seguinte, senhor presidente, nunca o Senado, tampouco a Câmara Federal, aprovou qualquer medida provisória que prejudicasse a Zona Franca ou o Amazonas. Se assim tivéssemos feito, não precisaria o governo do Estado de São Paulo garantir incentivos a mais. Mas, infelizmente, o que fizeram no meu Estado, senador Mozarildo, há 2 anos, foi passar a ideia de que o Senado e a Câmara aprovaram leis contrárias aos interesses da Zona Franca de Manaus. Jamais fizemos isso. Pelo contrário, todas elas garantimos um ganho a mais de competitividade ao nosso modelo. Muito obrigada, senhor presidente.